Vamos ler as Escrituras? Salmo 37, de 3 a 7a, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus amados irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês, baseado nesse salmo, começa com o seguinte: na minha experiência do caminhar com Cristo, em praticamente 52 anos, que eu devo completar este mês, eu tenho algumas fases na minha vida. E eu olho para trás e identifico época da minha vida em que eu, como cristão e até como pastor, eu não tinha aprendido a colocar em prática alguns princípios deste salmo, deste texto que nós acabamos de ler. E ao mesmo tempo eu observo que muitos cristãos, apesar de conhecer este salmo, conhecer esse texto, até amá-lo, saber da referência, citá-lo com frequência, muitos cristãos não ainda praticam, ainda não exercem na sua vida os princípios que este salmo traz para nós. Ele tem alguns princípios maravilhosos. Então a minha palavra nesta noite é que você pratique estes princípios, que você compreenda estes princípios, que você exerça estes princípios. Porque muitas vezes nós não estamos recebendo respostas das nossas orações. Muitos cristãos estão desanimados, estão com medo, estão depressivos, estão em crise, justamente porque não conhecem os princípios, não praticam, entenderam exatamente a dimensão, o alcance, a profundidade deste ensino e por isso não o exercem na sua vida. Entendeu? Então, quais são estes princípios? Vamos lá ao Salmo parte por parte, versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Primeiro princípio, confie em Deus. Confie em Deus, meu irmão. Eu lembro de um irmão que disse assim: muitos crentes oram como se estivesse mendigando. Não, meu irmão, você não é um mendigo. Você é um filho. Você é cristão, você é um filho. Filho não pede nada ao pai como se estivesse mendigando. E especialmente aqueles filhos que têm um pai amoroso. Então, se você sabe que o nosso Deus é o nosso pai amoroso, não mendigue na sua oração. Peça com fé. Exerça a sua fé. Tiago diz, em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 5, que você deve orar com fé, não duvidando. Porque quem duvida é semelhante às ondas do mar que são agitadas e sublevadas pelo vento. Então o primeiro princípio é, na sua oração, meu irmão, exerça sua fé, não mendigue. Não mendigue. Você está diante do rei, você é súdito do rei do universo, do Todo-Poderoso. Declare a sua confiança na sua oração, declare a sua fé, gaste tempo declarando a sua fé, exercendo a sua fé, entendeu? Em vez de ficar lamentando, em vez de demonstrar medo, em vez de demonstrar dúvida, em vez de gaguejar, ore com confiança, meu irmão. É o primeiro ensino que eu quero destacar aqui do versículo 3. Confie no Senhor, confie no seu Deus. E há um outro detalhe ainda em relação a isso.
Há pessoas que, pelas suas atitudes, mostram que elas confiam muito mais nas notícias dos jornais, que elas confiam muito mais nas notícias que circulam pela internet, inclusive em fake news. Elas confiam muito mais no que os seus olhos veem e no que os seus ouvidos ouvem do que no Deus Todo-Poderoso. E quando as pessoas, a prova disso é o estado de espírito, é o sentimento que as pessoas ficam nestas situações. Uma pessoa que fica abalada, com medo, nervosa, por causa das notícias dos jornais, por causa do que elas veem e ouvem, elas estão mostrando com isso que elas não estão depositando sua confiança verdadeiramente em Deus. Então, meu irmão, a primeira palavra é confie no Senhor. Confie em Deus, de todo o coração. A sua vida é a minha vida, meus irmãos. Não está à mercê de epidemias, não está à mercê de decisões das autoridades, não está à mercê de circunstâncias. A nossa confiança, a nossa vida está no nosso Deus, a nossa vida está no controle do nosso Deus. Nós precisamos confiar nisso, de coração. Quem decide a nossa vida é o nosso Deus, irmãos. Não é o coronavírus que vai decidir a minha vida, não é a epidemia, não é o governador, as decisões do governador, do prefeito, do presidente. Essas pessoas têm o seu papel, têm a sua importância. Amém. Louva a Deus por isso, mas enfatizo. Nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Confie nisso. E quando você for orar, diga isso na sua oração. Pai, a minha vida está em suas mãos. É o Senhor quem decide a minha vida. Eu existo para a sua glória. Nesse momento nós precisamos exercer isso. Não fique triste, meu irmão. Não fique apavorado. Não fique com medo. Acredite nisso de todo o coração. Por isso ele diz, confie no Senhor. E a segunda coisa, aqui no versículo 3, eu estou lendo o Salmo 37, para quem chegou agora. Salmo 37, 3. A segunda coisa que ele diz é, e faça o bem, ou seja, faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu vejo muita gente com bobagem aí nas redes sociais dizendo que vai fechar o templo, é porque não tem fé. Se vai tomar precaução, se isolar, é porque não tem fé. Meu irmão, isso é sabedoria, isso é prudência. Isso é bom senso. Bom senso, sabedoria, prudência é Deus que dá. Quando ele diz, faça o bem, faça a sua parte. Se previna. Tome precauções. Obedeça às determinações das autoridades. Naquilo que elas determinam, que não contrariem a palavra de Deus, obedeça. Amém. Obedeça. Se submeta a isso. Porque se Deus quiser lhe levar, a você e a mim, meu irmão, Ele não precisa de epidemia, de vírus para nos levar, não. Ele faz o nosso coração parar na hora que Ele quiser. Então, exercer a sua fé está em plena consonância em agir com sabedoria, com prudência e com bom senso. Certo? Então, quando ele diz aqui, confie no Senhor e faça o bem, faça a sua parte. Faça a sua parte. Tome precaução, não tem que ficar em pânico, não tem que ficar assombrado, tranquilize o seu coração. É tipo assim, faça o melhor que você puder e deixe o resto com Deus. Então, o segundo princípio é esse. Confie no Senhor. Segundo, faça o bem. E a promessa, ele diz, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. O servo de Deus está seguro, meus irmãos. O servo de Deus que confia em Deus está seguro. Eu vou lhe dizer uma coisa. Os especialistas dizem que fé e confiança até aumenta a imunidade. Olha que coisa bacana, que coisa maravilhosa. Fé e confiança aumentam a imunidade. Gente positiva, gente animada. Ele fica com a imunidade mais elevada. Ele fica
O que fica depressivo, o que fica triste, o que fica com medo, ele torna a sua imunidade mais frágil e mais suscetível de ser contaminado por doenças e epidemias. Então essa palavra se aplica até cientificamente à nossa vida. E aí ele diz, a promessa no versículo 3, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Verso 4, olha o princípio do verso 4, deleite-se no Senhor. Você sabe o que é deleitar-se? Outras versões da Bíblia diz, alegra-te no Senhor. Alegre-se em Deus. Alegre-se no que Deus está fazendo. Deus está fazendo muitas coisas. Nesse tempo de epidemia, Deus está agindo. Deus está movendo pessoas. Eu fiquei feliz, hoje eu saí aqui no meu bairro e eu vi um cartazinho pregado em vários lugares, postos e outras coisas aqui no meu bairro. Aí eu dei uma paradinha para eu ler o cartazinho lá. E o cartaz era de uma pessoa dizendo assim, olha, aos nossos vizinhos idosos, se precisarem de ajuda, entre em contato conosco pelo número tal, está lá o número de telefone e o WhatsApp. Se precisar, nós podemos sair à rua para comprar alguma coisa para vocês e tal, se colocar à disposição. Irmãos, isso é maravilhoso. Você vê que uma crise como essa é a ocasião de pessoas manifestar o seu melhor lado. Olha que coisa fantástica. Então, isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus, irmãos. Então ele diz, deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor, alegre-se no que Deus está fazendo. Quando você for orar, gaste um tempo louvando a Deus. Gaste um tempo agradecendo, mencionando os feitos do Senhor. Eu tenho passado um tempo maior em casa agora, junto com a minha esposa aqui, e eu tenho gastado tempo, às vezes ali sentado na minha mesa, com a minha Bíblia aberta, e eu leio um salmo, eu leio um texto bíblico, e eu gasto um tempo enumerando as bênçãos. Eu tenho moradia, eu tenho alimento, eu tenho saúde, eu tenho vestuário, não está faltando água, não está faltando energia, eu tenho meio de comunicação, eu tenho me comunicado com os meus familiares, ontem eu liguei para minha mãe, eu tenho me comunicado com os meus filhos, e Deus está cuidando deles, eles estão bem. São coisas que eu enumero na minha oração e vou dizendo e glorificando Deus, obrigado por isso, que bênção isso. Cada coisa que eu vou fazendo, eu tenho pago contas por aplicativo, conta de luz, conta de água, outras faturas eu tenho pago por aplicativo e cada uma delas eu oro e agradeço, Senhor, obrigado, louvado seja o nome santo do Senhor, porque eu vivo numa época em que eu tenho esses recursos para desfrutar desses benefícios. Então, meus irmãos, se nós aprendermos a olhar, Deus está fazendo muita coisa ao nosso redor. Por isso o salmista diz isso, numa época muito diferente da nossa, numa época muito mais difícil do que a nossa, que não tinha os meios de comunicação e a indústria e a tecnologia que a nossa época tem. O salmista podia dizer, deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Hoje, muito mais nós. Ele viveu séculos antes de Cristo. E mesmo sem conhecer exatamente a vida, o ensino e a obra de Cristo na cruz, esse salmista podia dizer, alegra-te no Senhor. E nós que conhecemos tudo isso, nós que sabemos do amor de Deus revelado na cruz, nós temos muito mais motivo para louvarmos a Deus, para agradecermos a Deus. Então eu estou enfatizando, quando você for orar, se estiver orando, meu irmão, não esqueça de colocar louvor, gratidão, reconhecimento do que Deus está fazendo. Eu lembro muito de Filipenses 4, 6 e 7. O apóstolo Paulo diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração, a súplica e com ações de graças. Muita gente esquece esse terceiro item, ações de graças. É gratidão, é louvor, é reconhecimento do que Deus está fazendo. Então fica esse princípio aqui, alegre-se no Senhor. Você pode chorar na sua oração? Pode. Você pode lamentar alguma coisa na sua oração? Pode. Mas que você não faça só isso. Que você não
Dê prioridade a isso. Que ao mesmo tempo em que você chora por alguma coisa, louve a Deus, agradeça a Deus por outras coisas, porque Deus está fazendo muita coisa ao nosso redor. Então é tempo de agradecer também. Temos muito pelo qual agradecer, louvar ao nosso Deus pelas suas bênçãos em nossa vida. E a outra promessa, a primeira promessa do versículo 3 foi: assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. E a segunda promessa no versículo 4 é: e ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu gosto dessa palavra, porque aqui o salmista está dizendo que às vezes nós nem precisamos expressar verbalmente o que está lá no nosso coração. Deus sabe. E ele está dizendo que quando a gente se alegra em Deus, ele pega esses desejos que às vezes não consegue nem expressar e ele atende. Olha que coisa fantástica. Isso aqui eu associo com aquele texto lá de Romanos 8, onde o apóstolo Paulo diz que o Espírito intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa fantástica. E esse salmista aqui está dizendo que quando a gente se alegra em Deus, ele pega aqueles desejos que estão lá no coração, que às vezes a gente não sabe nem dizer, e ele realiza na nossa vida. Que coisa maravilhosa isso, né? Continuando, versículo 5: entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Meu irmão, aquilo que eu falei há pouco, quem decide a nossa vida não são os médicos, não são as circunstâncias, não são as epidemias, não são as decisões das autoridades. Nada disso decide a nossa vida. Você é servo de Deus, declare isso. Quem decide a sua vida é Deus. Quem decide a sua vida? Devo completar 52 anos esse ano. Quem decide se eu vou viver 62 ou 72 ou 82 é Deus. Eu busco os médicos, eu me submeto aos tratamentos, aos medicamentos, mas eu continuo declarando com muita fé e com muita ênfase: quem decide a minha vida é o meu Deus. A minha vida está nas mãos do meu Deus. Não é um assaltante por aí que vai decidir minha vida, não. Se Deus decidiu que eu vou morrer num assalto, sei lá, foi Deus que decidiu. Então eu tenho essa plena confiança, por isso esse apelo do salmista no versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Para quem está chegando agora, eu estou lendo o Salmo 37. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Está aqui de novo o chamado. Confie em Deus. Não fique apavorado quando você mostra apavoramento, desespero, depressão. Diante dessas notícias, você está dizendo: eu não estou confiando no meu Deus. Precisa orar mais, precisa ler mais a palavra, alimentar mais o seu espírito para que a sua fé seja fortalecida e você confie em Deus. Porque aqui também tem uma promessa. Ele diz: confie nele e ele agirá. Deus age, na verdade Deus está agindo o tempo todo. Me parece que é João capítulo 5, versículo 17, que Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando o tempo todo. Jesus disse lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, tem um versículo que ele diz assim, que Deus faz nascer o sol, Deus faz chover. Paulo diz lá em Atos 17, a partir do verso 23, ele diz que Deus é quem dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Jesus diz lá no Sermão do Monte que Deus é que alimenta os passarinhos e veste as flores do campo. Deus está agindo o tempo todo. E aqui ele está dizendo, quando você entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, ele agirá. E ele agirá aqui a seu favor. Ele agirá em resposta à sua fé, à sua confiança em Deus. E aí ele diz, no versículo 6, ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Eu acho interessante esse versículo, porque esse salmista, como eu disse, viveu séculos antes de Cristo. E já disse essa palavra.
E nós sabemos que a nossa justiça e a nossa inocência vem do sacrifício de Cristo na cruz. Então, se você é um cristão, se você crê em Cristo, essa palavra é muito mais pertinente para você e para mim. Mais do que era para esse salmista que não conhecia exatamente o sacrifício de Cristo na cruz, porque ele viveu antes de Cristo. Ele conhecia sacrifícios de bodes e carneiros lá no templo. Então agora, isso tem um significado muito mais profundo para nós, meus irmãos. Ele diz que Deus vai demonstrar que nós somos justos, vamos dizer assim, somos justificados em Cristo, que nossos pecados foram perdoados, que agora nós somos servos dele. Olha que coisa maravilhosa, que promessa incrível. Versículo 7. Estou quase terminando. Primeira parte do versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Essa palavra, eu costumo dizer, o pessoal da redenção sabe disso, eu repito muito isso na redenção. É uma das lições mais difíceis que muitos cristãos, às vezes estão com anos e anos na igreja, anos e anos de vida cristã, conhecem esse texto e não aprenderam a descansar no Senhor. Hoje a minha esposa tirou umas fotos da nossa netinha aqui deitada no sofá e fez menção, me parece que do Salmo 131, que o salmista diz que nós somos como uma criança amamentada no colo da mãe em relação ao nosso Deus. Isso é descansar em Deus. Você já viu uma criança amamentada, quando a criança tomou banho, dormiu tanto que queria, agora foi bem alimentada, como ela fica feliz, como ela fica bem, quando ela está no colo da mãe, quando ela está no colo do pai, de alguém que demonstra amor e carinho por ela, como é que ela fica? Pois é, me parece, eu vou até conferir aqui, me parece que é o Salmo 131, que diz isso. Nós precisamos desenvolver isso na nossa vida, meus irmãos. Aprender a descansar no Senhor. Ficar roendo as unhas, ficar perdendo o apetite, perdendo o sono, entrar em depressão, não é o retrato de uma criança amamentada. O Salmo 131, versículo 2. Olha que maravilha esse salmo. De fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, eu tenho aprendido isso. Hoje pela manhã eu estava conversando com a minha tia e nós estávamos falando quantas pessoas em situações difíceis. Estávamos falando de uma prima que está tratando de câncer de mama. Estávamos falando de parentes nossos, desempregados, ganhando pouco, passando aperto financeiro. Estávamos falando de irmãos nossos, passando dificuldades, restrições, e pedindo ajuda das igrejas, né, para orar, para dar cesta básica, para levantar recursos, tanta gente, tanto pedido. E eu conversando com a minha tia, como muitas vezes são mais pedidos, mais necessidades do que recursos. Não temos condições de atender todo mundo como deveria, né? É muita necessidade. E é muito fácil, quando a gente vê tudo isso, a gente ficar deprimido, a gente ficar triste, a gente ficar acabrunhado. E sabe que isso é contraproducente? Se nessas circunstâncias eu vejo tanta situação, pessoas entram tanto em contato pedindo os mais diversos auxílios, ajuda de toda sorte, e eu não puder atender, isso deixa a gente abala. O que tem que fazer? Tem que correr para os braços do Senhor. Tem que se alegrar no Senhor. Tem que olhar para o que o Senhor está fazendo. Tem que descansar no Senhor. Tem que orar com confiança e dizer: Deus, eu não posso resolver, mas o Senhor pode. Eu estou aqui, usa-me na minha limitação. E se nós orarmos assim com sinceridade, a gente vai lembrar de que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para 5.000. Alimentou 5.000 pessoas. Aquele texto me diz que Deus pode pegar o pouquinho que eu tenho, que eu vejo que aos meus olhos não dá para ajudar todo mundo, e em vez de eu ficar deprimido, ficar triste, eu ficar com muita confiança de que Ele pode pegar esse pouquinho que eu tenho, meus 5 pães e os meus 2 peixes, e multiplicar. Deus pode.
E aí eu oro com confiança, aí eu busco com confiança, aí eu descanso no Senhor. Aí eu durmo em paz. Deus está cuidando das pessoas que têm em abundância, mas Deus está cuidando dos que estão passando por necessidade também. Então nós precisamos confiar nisso, meus irmãos. Essa experiência de descansar no Senhor é um dos maiores desafios da vida cristã. O aprender esse princípio. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Aguarde o que eu às vezes, nesse tempo agora de epidemia aí, de quarentena, eu passo tempo ali sentado na minha mesa, com minha Bíblia aberta, e de vez em quando eu fecho os meus olhos, volto meus pensamentos ao Senhor e digo: Deus, eu estou aqui disponível para ver o que o Senhor vai fazer, como o Senhor está agindo, e eu fico lá enumerando o que Deus já está fazendo, e eu crio essa expectativa. Muitas pessoas se habituam, meio no automático, a criar a expectativa do mal. Só espera notícia ruim. O telefone toca e diz: ixi, o que será? Lá vem o cobrador. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Eu digo: não. Eu vejo pessoas que dizem: quando eu vejo o número 011 lá de São Paulo, eu nem atendo. E número que eu não conheço, eu nem atendo. Eu atendo, sei lá se não é uma grande oportunidade, um grande convite, né, que alguém vai me fazer. Tá entendendo? Então, ficar na expectativa de coisas boas. Crie expectativa. Descansar no Senhor aqui significa isso. Às vezes pessoas ouvem o telefone tocar meia-noite. Ou que será? Que notícia ruim vem aí? Meu irmão, e se for uma notícia boa? Pode ser uma notícia boa. Pode ser a descoberta de uma gravidez. Pode ser o bebê que nasceu. Pode ser uma solução que apareceu, alguém que conseguiu um emprego, que quer lhe dar a boa notícia. Cria. Nós precisamos aprender a criar expectativas de coisas boas. Criar expectativa de boas notícias, meus irmãos. Então fica aqui essa palavra para finalizar. Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência.